Olá pessoal, nesta segunda aula de mecânica dos fluidos, nós abordaremos então estática e aplicar esses conceitos de estática em manometria. Então, como conteúdo da aula, nós vamos obter a equação geral da hidrostática para fluidos incompressíveis e utilizar isso na manometria. Mostrar também as principais configurações de manômetros de tubo em U. Então, ao final dessa aula, vocês serão capazes de obter a equação geral da hidrostática para fluidos incompressíveis, definir a altura manométrica, entender o funcionamento dos principais tipos de manômetro e definir a equação geral da manometria, aplicando essa para a determinação da pressão em um ponto ou mesmo a diferença de pressão entre dois pontos. Então, campo de pressão estática, fluidos incompressíveis. Da última aula, nós vimos que a equação geral da hidrostática é dada pelo gradiente de pressão na coordenada z. Isso tudo é igual a menos massa específica vezes gravidade. Então, para fluidos incompressíveis, compressível quer dizer que o ρ é constante. A integração dessa equação geral entre os dois níveis mostrados aqui, temos aqui então, nosso eixo z, eixo vertical, ponto 1, pressão 1, ponto 2, pressão 2. No ponto 1 temos uma elevação aqui z1, no ponto 2 elevação z2. E a diferença entre o z2 e z1 é dada por h. Então, integrando entre os dois níveis, pressão 1 e pressão 2, nós ficamos com a seguinte expressão: integral entre P1 e P2 de dP igual menos ρg, integral de Z1, Z2, dz. ρg constante, fluido incompressível e aceleração da gravidade constante, ficam para fora da integração. A integração aqui é simples, ela fica dada do lado esquerdo a diferença de pressão entre 2 e 1, e do lado direito a diferença de elevação, Z2 e Z1. Como definimos aqui, nós podemos rearranjar. Então, a pressão no ponto 1, que é o ponto mais profundo, mais abaixo aqui no eixo Z, ele fica dado como ele é igual a pressão 2 mais ρgh. O que isso indica? Lembrando que o H é a diferença de Z2 menos Z1. Quer dizer que a pressão nesse ponto mais profundo aqui é a própria pressão 2, na elevação Z2, mais um peso adicional da coluna de fluido de altura H. Lembrando que o H então é Z2 menos Z1. Dessa forma, então, essa é a expressão geral de pressão estática em fluidos incompressíveis. Ela diz que basicamente a pressão no ponto é a pressão do fluido no ponto acima, mais aquela carga de peso adicional da coluna de fluido. Daqui nós podemos definir a altura manométrica, também conhecido como pressure head ou altura de carga. A pressão, nós sabemos que é a força por área, então as unidades no SI seria Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal. Temos também a representação da pressão na forma de altura manométrica, que é converter então essa pressão em uma grandeza de dimensão de comprimento. Por exemplo, MCA, metros de coluna d'água, ou mmHg, milímetros de mercúrio, são alguns exemplos dessas alturas manométricas. Então, como P1 menos P2 é igual a ρgh, se nós passarmos aqui dividindo o peso específico, ρg, nós deixamos o H isolado, então temos aqui a definição, a diferença de pressão entre dois pontos, dividido por ρg. Então essa é a definição de altura manométrica. Então, em muitos instrumentos, o que é lido é essa altura manométrica. E se for necessário saber a diferença de pressão em Pascal, é possível fazer a conversão, então, conhecendo o peso específico do fluido. Então, entrando em manometria, uma das técnicas para medição de pressão envolve o uso de colunas de líquidos verticais ou inclinadas. Então, entra esse conceito aí de altura manométrica. Esses dispositivos são chamados de manômetros, e os mais comuns são os manômetros de tubo em U. Então, aqui uma ilustração, usando a pressão B maior que a pressão A,
como a pressão B marca a pressão A, né, a força vai ser maior e o fluido do lado aqui da ramificação B vai abaixar, erguendo o outro lado até atingir o equilíbrio de forças. O fluido que é utilizado dentro do manômetro é o fluido manométrico, então seria o ρm aqui, e aqui vai estar o fluido do sistema. Então essa diferença de altura aqui, H, ela é utilizada para determinação da pressão, a diferença de pressão entre esses dois pontos. Então mesmo se o manômetro estiver conectado a uma tubulação com escoamento, por exemplo, se aqui passasse um tubo, depois do escoamento, né, atingir o estado estacionário, vai ter o equilíbrio mecânico aqui também da medição, daí é possível fazer a leitura para determinar, né, a diferença de pressão entre esses dois pontos. Nesse exemplo aqui, então, a gente considera que o PB marca o PA. Após atingir o equilíbrio, então vai ter uma diferença de altura aqui entre as interfaces do fluido manométrico na ramificação direita para a ramificação esquerda do manômetro de tubo em U. Pelo campo de pressão hidrostática, nós sabemos que a pressão, né, aumenta com a profundidade. Dessa forma, nós podemos escrever uma equação generalizada aqui da manometria, com base na equação geral da hidrostática para fluidos incompressíveis. Então, o fluido manométrico ele é incompressível, então sempre um líquido é utilizado aqui. Então, a equação geral ficaria, né, pressão A, no ponto A, mais o somatório do produto, né, gama H, lembrando que o gama é massa específica vezes gravidade, então é ρg, igual a PB. Aqui o positivo e o negativo depende se a interface está acima ou abaixo da interface anterior. Então, se a interface do mesmo fluido estiver abaixo do ponto anterior, entra somando, né? Está adicionando um peso numa coluna de líquido. Se estiver subindo, se a interface, né, próxima interface estiver acima do ponto anterior, subtrai, quer dizer que foi retirado ali um peso relativo da coluna. Isso vai ficar mais claro aqui nos exemplos. Então, começando com o próprio exemplo ilustrativo, fazendo análise, tanto faz fazer análise do A para o B quanto do B para o A, mas aqui, começando do A para o B, então os pontos de referência, né? O ponto A vai ser esse pontinho aqui e o ponto B esse. A gente tem um Hzinho aqui pequenininho e tem um Hzão, que é a diferença entre a interface do fluido manométrico até a outra interface, né? do mesmo fluido. Então aqui lembrando que o gama é ρg, nossa expressão aplicando a equação geral da manometria. Então, ponto A, nos pontos de partida. Daí nós descemos esse Hzinho com o fluido ρf. Então aqui fica gama F vezes essa altura. Então o peso desse fluido, dessa coluna de fluido. Daqui, no fluido manométrico, dessa interface para essa daqui, nós descemos Hzão. Então fica ρ do fluido manométrico vezes o Hzão. E no final, nós subimos da interface do fluido manométrico até o ponto B. Então, o fluido de massa específica ρf, então gama F, e a altura total, Hzão mais Hzinho. Tudo isso tem que ser igual a PB. Então, dessa forma, nós aplicamos a equação geral da manometria. Agora, entrando nos tipos de manômetros usuais, o primeiro é o tubo piezômetro, que é a configuração mais simples que existe. Então, você tem um vaso e o tubo conectado. Então, o ponto A, esse ponto 1 aqui, eles têm o mesmo nível vertical, então a pressão dos dois é a mesma. É que o fluido está estático aqui. Estou aplicando aqui a equação geral. Aqui é importante notar, né, que o tubo conectado aqui está aberto. Então, aqui do ponto A para o lado direito aqui. Pressão no ponto A, daqui para cá não houve variação de altura. Daqui para cá sim, né? Subiu H1, então menos peso específico do fluido 1, H1, igual ao PB. O PB é zero porque é atmosférico. Então, considerando aqui as pressões relativas, nosso PB pode ser cancelado igual a zero. Lembrando que a pressão manométrica é absoluta menos a atmosférica. Como os dois são iguais, então a pressão relativa vai ser zero.
Portanto, passando isso aqui, esse termo, né, gama 1, H1 para o lado direito da equação, tenho essa expressão aqui, né? A pressão no ponto A vai ser simplesmente a pressão relativa a essa coluna de altura H1. Então, a utilização desse tubo pesômetro é bem restrita. A pressão do recipiente tem que ser maior que a pressão atmosférica, né? No caso contrário, o ar seria succionado para dentro do tubo. E a pressão também no ponto A não pode ser muito grande, já que dependendo da pressão aqui, né, a altura da coluna depende da pressão. Uma pressão muito alta precisaria de uma coluna muito alta, ficando inviável a medição utilizando esse tipo de manômetro. Outro exemplo, manômetro de tubo em U. Então ele foi desenvolvido para superar esses problemas do tubo piezométrico. Uma configuração simples. Então, ponto A, temos o fluido 1, vem até aqui a interface, indicado como 2. Aí temos um fluido manométrico de propriedade gama 2, e depois, novamente, tubo aberto para a atmosfera. Então, fazendo análise, pressão A, ponto 1 está na mesma altura, então te desce aqui o H1. Então soma porque está descendo, então fez aqui uma adição de peso da coluna de altura H1. Aí do ponto 2 para o ponto 3 não tem diferença, então a gente pode continuar até o final. E sim, do ponto 2 até aqui, a interface, temos uma diferença de H2, um H2 que está acima, né? Portanto, subtrai peso específico pela altura H2. Tudo isso igual ao PB, novamente está aberto, então igual a zero. Podemos então rearranjar, jogar os termos aqui dos pesos da coluna de líquido 1 e 2 para o lado direito da equação. Então a pressão A fica dada pela diferença do peso do fluido 2 pelo peso do fluido 1. Outro tipo de manômetro é o diferencial. Então aqui no caso nós vamos medir a diferença do ponto A para o ponto B. Então é bastante utilizado para sistemas com escoamento. É possível conectar então o manômetro em entre dois pontos distintos da tubulação. Então aplicando aqui a equação, mas antes só revisando aqui, né? Ponto A, temos o fluido 1, vai até a interface 2. Na interface 2 até a interface 4, um fluido 2, que seria o fluido manométrico. E para finalizar, o terceiro fluido aqui, de propriedade gama 3, com essa altura, diferença de H3 até o nível 5, que é o mesmo nível vertical de B. Partindo do ponto A, do ponto A nós descemos até o ponto 2, então uma altura H1, positiva porque está adicionando o peso da coluna. Do ponto 2 até o ponto 3 não tem diferença, então continuamos até o ponto 4. Altura H2. Como está acima, subtrai o peso desse fluido 2. E do ponto 4 até o ponto B, temos a diferença de altura H3 também subindo. Então, negativo, tudo isso igual a PB. Rearranjando, podemos passar o PB para o lado esquerdo e os termos dos pesos específicos das colunas, né, dos fluidos para o lado direito. Então tem uma diferença de pressão, PA menos PB, dado pela leitura pelas alturas manométricas aqui, H1, H2, H3. Então o manômetro é diferencial porque ele vai fornecer diferença entre os dois pontos. Uma variação desse manômetro diferencial seria o de tubo inclinado, que é utilizado para medir pequenas variações de pressão, normalmente utilizado até sistemas gasosos que contém gás em alguma das extremidades. Então aqui, no ponto A, né, temos um fluido de propriedade gama 1, um fluido, segundo fluido aqui na parte inclinada, e um terceiro fluido conectado ao ramal B. Fazendo análise então, pressão no ponto A, descemos aqui H1, então positivo para a propriedade do fluido 1. Daí do ponto 1 até a interface 2, temos uma subida de H2, então negativo. No entanto, a leitura desse manômetro é feita nessa escala de L2. Então, precisamos converter aqui o H2 em L2. Então aqui o H2 vai ser o L2 vezes o seno desse ângulo, do ângulo de inclinação do tubo. Então podemos substituir aqui nosso H2 pela escala
L2, que seria a escala onde é feita a leitura dessa altura manométrica, corrigindo então pelo seno do ângulo de inclinação do tubo. Já no 3, a diferença de altura, né, vertical do 2 para o 3, ela é simplesmente dada por um H3, que é uma cota totalmente vertical. Como subiu, subtrai, tudo isso igual a pressão em B. Rearranjando novamente, os PA menos PB e os termos dos pesos específicos do lado direito da equação. No caso de ter algum gás contido no recipiente, o termo relacionado a ele pode ser desprezado. Isso em relação aos pesos, às colunas, né? As colunas estáticas do fluido. Isso porque o peso específico de um gás, devido à massa específica dele, ele é muito menor que o do líquido, cerca de 1000 vezes. Ou seja, você precisaria de 1000 metros de uma coluna de gás vertical para equivalente a apenas 1 metro do líquido. Então, normalmente, essa altura, essa pressão hidrostática dos gases pode ser desprezada na análise. O que ocorre é que existe a pressão termodinâmica ali dentro do gás. Isto é, né, a pressão devida à coluna de gás é desprezível. Então, recipientes contendo gases, apenas a pressão termodinâmica, né, da presença do gás ali no recipiente que é importante ali para a contribuição. Existem outros tipos de manômetros. O tubo de Bourdon é um dos mais utilizados. Então é esse tipo, ponteiro, né, que a gente encontra nas plantas industriais. Então, basicamente, né, ele é feito por um tubo de metal oco, que vai ter um gancho, que vai estar enrolado ou torcido. Então aqui a configuração. Uma extremidade, a extremidade final está fechada e está conectada ao ponteiro. E a outra vai estar conectada à tubulação. Então a tubulação está com pressão alta, vai gerar aqui então uma força que vai estender esse eixo, esse braço aqui, né, movimentando o ponteiro para indicar a pressão. Então aqui alguns tipos de configuração. Um com configuração do tipo C, o arame fica o metal, o gancho do tipo C, outro gancho em espiral. Tem também os tubos trançados, helicoidais. Esse aqui então fornece uma medição de pressão naquele ponto ali. Está conectado. Existem também transdutores de pressão, que utilizam vários efeitos. Pode ser efeito elétrico, para depois ser transformado numa leitura de pressão. Eles são menores e mais rápidos, e são mais confiáveis e exatos do que os equivalentes mecânicos, esses elétricos. E tem também os transdutores piezoelétricos, que são transdutores de efeitos de estado sólido. Alguns sólidos têm esse efeito piezoelétrico quando você gera um potencial elétrico quando esse sólido é submetido a uma pressão mecânica. Então, fornece um sinal elétrico e depois é transformado numa leitura de pressão. Então, para finalizar essa aula, vamos fazer o exercício 3.1, aplicando então manometria em um exercício prático. Então, tem um esquema aqui para mensurar a pressão em um trecho onde escoa água, que é o ponto A, e a pressão no ponto B é conhecida igual a 87 kPa. Então, é necessário calcular a pressão no ponto A e no B, determinar a altura de carga, altura manométrica da diferença de pressão entre os pontos A e B em metros de coluna d'água. Foram fornecidos então os dados, então densidade relativa do óleo, está contido no ramal B, densidade do mercúrio, que é o fluido manométrico, e a densidade de referência da água, para então converter a densidade relativa em massa específica. Então nós precisamos determinar pressão em A e a altura manométrica da diferença de pressão entre A e B. Como principais hipóteses, os fluidos estão estáticos no manômetro, eles são incompressíveis. Como é incompressível, podemos aplicar então a equação geral da manometria entre os pontos A e B. Começando então pelo ponto A, aqui pressão no ponto A,
Daí eu caminho 5 centímetros para baixo, que ainda é água, né? Depois que começa a coluna de mercúrio. Então, positivo, peso específico da água e os 5 centímetros. Deixando tudo já no SI, em metros. Depois do mercúrio eu desço 4 e eu subo 11. Ou seja, daqui para cá eu tenho 11 menos 4, 7 centímetros de nível, né? A interface é 7 centímetros acima da interface anterior. Então subtraio o peso específico do mercúrio e os 7 centímetros. Para finalizar, ainda subo 6 centímetros no óleo. Então negativo, peso específico do óleo, 6 centímetros. Tudo isso igual a PB. Dessa forma, passando então, como eu quero saber a pressão no ponto A, passo os outros termos todos para o lado direito da equação, eu chego na expressão que PA vai ser a pressão B, menos o peso da coluna de água, mais o peso da coluna de mercúrio, mais o peso da coluna de óleo. Então, determinando os pesos específicos, lembrando que o peso específico é o produto entre massa específica e gravidade, e a massa específica pode ser reescrita em função da densidade relativa pela massa específica de referência da água, que são líquidos aqui no sistema, né? Então, a água, o peso específico dela vai ser ρ vezes G, já que a densidade dela é 1, né, a própria água, referência. Para o mercúrio, então, eu tenho, né, 13,6, densidade de referência, a densidade do mercúrio, vezes a massa específica de referência, vezes a aceleração da gravidade. Para o óleo, mesma coisa, só que agora a densidade 0,88. Então, determinados os 3 pesos específicos, agora é substituir na equação, né? Então a pressão A fica 87 kPa, então eu tiro o quilo aqui, porque o quilo é um prefixo do SI, né? Quero deixar só em Pascal, Newton por metro, então 87 vezes 10 a terceira, menos o peso específico da água, a altura da coluna de água, mais o peso específico do mercúrio, vezes os 7 centímetros de mercúrio, por último, o peso específico do óleo, pela altura do óleo. Fazendo o cálculo, a pressão no ponto A dá 96.347,85 newtons por metro quadrado, aproximadamente 96,3 kPa, que era a pergunta do item A. Já no item B, pergunta, né, é pedido altura manométrica ou carga manométrica entre os pontos A e B. Então ela é dada pela diferença de pressão entre os dois pontos, pelo peso específico do fluido. Como é que foi pedido em metros coluna d'água, nós temos que dividir pelo peso específico da água. Então a altura manométrica entre os pontos A e B vai ser a diferença de pressão do A para o B pelo peso específico da água. Então a pressão do ponto A nós determinamos no item A e a pressão no ponto B foi fornecida, que é 87.000 newtons por metro quadrado. Dividido pelo peso específico da água, 9.790,38, no SI, né, newton por metro cúbico. Temos aqui então que a altura manométrica A a B é igual a 0,955 metros de água, ou seja, 95 centímetros de água ali, ou 0,955 MCA, que é a resposta do item B. Dessa forma, então, nós fechamos a aula de manometria. Daí, da próxima aula em diante, nós já entraremos com sistemas com escoamento. Esses conceitos de manometria são utilizados depois para medição de velocidade de vazão. Então é importante entender bem, depois aplicar até mesmo nos sistemas com escoamento. Então, até a próxima aula.